Livro de Daniel, capítulo 1, verso 5, diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, a Beltesazar, Ananias a Sadraque, Misael a Mesaque e Azarias a Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O verso 17. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência de todas as letras, a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria da sabedoria e da inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Me conceda graça, Senhor, para compartilhar a tua palavra e abençoar este povo, em nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito esteja sobre a minha vida, e a palavra não seja minha, mas seja tua para a edificação e fortalecimento dos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, no livro de 2 Crônicas 16, 9, tem uma expressão muito legal. O versículo diz assim, lá em 2 Crônicas 16, 9, diz assim: Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito nele. Deixa eu repetir para você entender. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito nele. Essa foi uma palavra do profeta para o rei Asa, que tinha se corrompido, e ali ele fala isto: os olhos do Senhor passam por toda a terra. E a gente vive uma outra época, né? Então, quando meditar nisso, eu pensei o seguinte: os olhos do Senhor escaneia. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito nele. Amém? Deixa eu repetir outra vez. Os olhos do Senhor passam, escaneando, passa. Os olhos do Senhor passam. Opa, ali tem outro. Os olhos do Senhor passam e vai escaneando. Vai escaneando. Opa, ali tem outro. Para essas pessoas o Senhor se mostra forte. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte. A história de Daniel é uma história muito interessante, é uma história em que a nação se perdeu, se corrompeu, e o pior momento que existe na vida do crente é quando ele perde a bênção de Deus. Nunca perca a bênção de Deus sobre a sua vida, porque
Pior do que ser disciplinado é perder a presença de alguém tão importante sobre as nossas vidas. E Deus procura homens que sejam limpos, corretos. Deus não procura gente perfeita, mas procura gente sincera, gente que na aflição corre para os seus pés. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando pessoas desse nível. E Daniel faz parte de um grupo de pessoas que foram levados como escravos. Ele, os seus amigos e uma multidão foram levados como escravos para a Babilônia. Mas esse moço, ele era um moço de um bom nível. E aí o rei disse: separa uns moços aí que sejam homens mais educados, que estejam preparados para viver na corte. E entre os muitos que foram escolhidos, esses 4 amigos foram escolhidos, para que pudessem agora não mais viver lá como escravos, mas eram escravos mais elitizados. Eles não podiam ir embora, não deixavam de ser escravos, mas eles estavam agora vivendo mais perto da corte. E o rei determinou o seguinte: vamos dar o melhor para esses moços. Eu quero que esses moços sejam no futuro líderes na nação. Então, prepare o melhor de comida. O que eu como, dê para eles. O que eu bebo, dê para eles. Então, vamos dizer assim, uma posição muito privilegiada. Mas Daniel, quando ouviu que ele comeria daquela comida, ele sabia que aquele alimento era consagrado a ídolos. E ele tomou uma decisão pessoal: poxa, eu não vou comer essa comida. Eu não vou, não está legal, isso não está batendo, sabe? Não. Chegou, conversou com seus amigos e disse: pessoal, vamos tomar uma atitude, vamos, não vamos nos contaminar, não vamos comer essa comida, não. E os 4 ali se alinharam, e aí ele procurou falar com o chefe dos eunucos, explicar o assunto, depois procurou o chefe da cozinha. Bom, eles propuseram comer legumes e tomar água. Legumes e água. Quando o camarada lá da cozinha disse: não, é muito perigoso, ele falou: faz um teste, experimenta uns 10 dias. Se a gente tiver com semblante melhor, então você continua, se não, tudo bem, você volta atrás, mas faz um teste. E por 10 dias eles comeram legumes, tomaram água. E diz o texto que o semblante deles era melhor do que o dos outros. Amém? Vem cá, você acha que alguém vai ter um semblante melhor comendo legumes? É só a graça de Deus, né, meu irmão? Vamos falar a verdade, né? Mas a questão é que eles estavam num propósito. O propósito não era a comida. O propósito era não se contaminar com o manjar do rei. Esse era o propósito. Havia algo especial naquela atitude. Essa atitude fez com que algo acontecesse sobre suas vidas. Ao passar de 3 anos, e comer legumes 3 anos, só a graça, hein? Vamos falar a verdade, né? Chuchu, quiabo, abobrinha, mandioquinha, né? Que maravilha, todo dia, batata doce, né? Todo dia só coisinha desse naipe, né? Uma alfacezinha, legal. Eu gosto dessas coisas, mas não todos os dias. Todos os dias eles comeram. Ao final de 3 anos, eles foram levados à corte. O rei fez perguntas e eles eram os mais entendidos. Diz a palavra de Deus, versículo 17, a estes 4 jovens, Deus deu, vamos falar juntos? Deus deu, fala para quem está ao seu lado, Deus deu conhecimento, inteligência, sabedoria, e Daniel recebeu entendimento para interpretar sonhos. Diz o texto que eles eram 10 vezes mais sábios do que os outros. Amém? A questão que eu quero terminar com você dizendo é o seguinte: eu queria te dar 3 questões importantes para você ver a glória de Deus no meio da crise. Amém? Queria que você guardasse isso. Principalmente o pessoal
da Caremes, eu quero que você guarde isso no coração, mas isso é para todos nós. 3 questões que foram fundamentais na vida de Daniel e dos seus amigos. 3 questões. A primeira delas que eu quero dar para você é coerência. Vamos falar juntos? Coerência. Fala para quem está falando, coerência. Coerência. Amém? Coerência. O que eu quero dizer? Daniel, ele não estava pensando em ser o melhor, não estava pensando em ser o mais inteligente, não estava pensando, ele estava simplesmente focado, pensando o seguinte: eu quero agradar o meu Deus, eu quero agradar a Deus, é isso que eu quero, e eu não quero me contaminar com esse manjar, eu quero agradar a Deus, é isso que eu quero, só isso, eu quero ser coerente com aquilo que eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que abre portas onde não tem portas. Eu creio num Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Eu creio. Só que estou passando um momento de crise. Minha nação foi destruída, eu fui levado como escravo, estou passando pelo pior momento da minha história. Minha família ficou para trás. Mas uma coisa é certa, eu creio em Deus. Eu acho bonito, meu irmão, a coerência. Daniel não estava tomando nenhuma atitude com segundas intenções. Eu vou obedecer, Deus vai me abençoar. Eu vou obedecer, eu vou dar dízimo, Deus vai abrir a janela dos céus. Eu vou então na igreja, agora a coisa vai ficar boa. Não, meu irmão. Ele simplesmente estava coerente com a sua fé. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando pessoas desse naipe. Quando a mulher de Jó disse, você continua fiel a esse Deus? Poxa, olha o que você está passando. Perdemos tudo, a nossa riqueza, a nossa família. Você continua fiel a esse Deus? Ele disse, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Eu continuo com Ele. Mais à frente ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Meu irmão, você quer ver a glória de Deus sobre a tua vida? Seja coerente, não seja oportunista, porque tem gente que é oportunista. Jesus é bom, maravilhoso, Jesus vai mudar minha vida, Jesus me dá dinheiro. Esse é oportunista. E o Senhor passa os seus olhos sobre toda a terra, e Ele olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse camarada não é sincero, não. Esse camarada não leva Deus a sério, não. Mas quando ele passa e vê uma pessoa que apesar de toda a crise, apesar de toda a aflição, ele continua firme, pode crer, meu irmão, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Mas você tem que ser coerente com o que você crê. Eu creio em Deus. Essa era a posição de Daniel. Eu creio. Quando o gigante olhou Davi e disse, olha, me mandaram um garoto com um pedaço de pau, ele disse, não, eu sei quem está sobre a minha vida. Hoje todo mundo saberá que existe Deus em Israel. Ou eu creio ou não creio, eu estou brincando de ser crente. Mas eu estou orando, e a minha vida não mudou, eu estou orando, as coisas... E daí? E daí? Você está orando para mudar? Ou você está apelando ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis? Senhor, passa os seus olhos sobre mim, e o Senhor vai ver que eu sou reto, eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Eu posso te garantir, meu irmão, a glória da última casa será maior do que a primeira sobre a sua vida. Não seja incoerente, que crê uma coisa, faz outra, que crê uma coisa e toma outra atitude. Prestar culto a Deus, amá-lo, servi-lo, coerência. Daniel estava simplesmente sendo coerente. Eu creio, contaminou seus amigos. Pessoal, vamos levar Deus a sério, vamos nós. Seus amigos se aliaram a ele, vamos ser coerentes, é o que a gente crê. Quanto tempo a gente vai comer legumes? Olha, pelo menos por 3 anos, legal. Nós não vamos nos contaminar. Então o segredo não foi o que eles comeram, o segredo foi a atitude, a coerência. Nós cremos em Deus, estamos no fundo do poço, distante da nossa nação, mas nós continuamos acreditando no nosso
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foram levados para ser provados, eram 10 vezes mais. E olha, meu irmão, não foi o legume. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tem gente aí fazendo o jejum de Daniel. Isso não está na Bíblia, isso é coisa de invenção dos homens, fazer o jejum de Daniel, 21 dias, vou comer. Agora existe jejum de chocolate, jejum de WhatsApp, vou fazer jejum, isso é coisa da gente, vai inventando, que palhaçada, a gente vai inventando. É bom você parar um pouquinho com o WhatsApp, é bom parar um pouquinho com o Face, mas, meu irmão, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando quem é sério. Quem é perfeito? Encontrou em você? Pode crer. A segunda questão que eu queria deixar para você, meu irmão, é iniciativa. Vamos falar juntos? Iniciativa. Mais forte? Iniciativa. Uma das coisas que encanta o nosso Deus é a iniciativa. Uma coisa é você fazer porque os outros estão dizendo para você fazer, olha, faz isso que vai bom e que isso é bom, faz isso, mas quando você toma iniciativa, quando você realmente decide por conta própria, foi o que aconteceu com Daniel. Daniel disse, eu não vou me contaminar, eu não quero me render a isso, eu quero ser diferente no meio dos iguais. E ele tomou uma iniciativa. Será que ele participou de algum culto? O pregador falou sobre isso? Ou isso foi coisa da cabeça dele? Eu acho que foi dele, meu irmão. Foi dele, iniciativa. A Bíblia, ela nos mostra que todos os que tomaram iniciativa foram socorridos. Zaqueu tomou iniciativa. A mulher que tinha hemorragia tomou iniciativa. Bartimeu gritou, tomou iniciativa. Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos se somente Tu tens palavras de vida eterna? Iniciativa. É muito comum as pessoas se acomodarem. Tá difícil. Rapaz, quanto mais reza, mais assombração aparece. Puxa vida. Provérbios diz assim, que o preguiçoso diz, o leão está lá fora. Você não vai trabalhar, não? O leão está lá fora. Não, esse bairro aqui é perigoso. Eu não vou sair para trabalhar, não. Mas é vagabundo mesmo, né? Sem vergonha, né? Não vou, não. Está frio, acho que vai chover. Eu acho que vou pegar uma gripe. Não é? Mal ficar doente, atestado. Ô chefe, garganta, estou conseguindo, pega um atestado. Aí você fala, para essas coisas tem uma iniciativa maravilhosa, né? O que mexeu com o coração de Deus aqui na história de Daniel? Primeiro, a sua coerência. Segundo, a sua iniciativa. Iniciativa. O que é certo, o que é errado é errado. Iniciativa. Ele tomou uma iniciativa, ele e os seus amigos, nós vamos amar esse Deus, servir a esse Deus, nós não vamos nos contaminar, nós vamos continuar focado nele. Se Deus não nos ajudar, não há outro. 2 momentos foi marcante na história desses 4 aqui. Uma, quando Daniel é lançado na cova dos leões. E quando os 3 amigos são lançados na fornalha. Não, a gente não abre mão do nosso Deus. Não abre mão. Meu irmão, você acha que Deus vai desprezar a tua iniciativa, a tua coragem, a tua posição? Pense nisso. E a terceira e última questão que eu queria deixar para você é determinação ou constância. A expressão que eu estou usando aqui é constância, mas determinação.
Meu irmão, Daniel e os seus amigos tomaram uma atitude de comer legumes por 3 anos. 3 anos. Eu não sei, mas acredito eu, no meu caso, se eu tomasse essa atitude, te garanto que com 2 semanas eu já estava enjoado, meu irmão. Comer chuchu todo dia. Abobrinha todo dia. Só isso. Não tem uma carninha, não tem nada, só isso. Todo dia, almoço, legumes. Jantar, legumes. E não tem os nossos temperos que nós temos hoje, porque você põe um temperinho, dá um gosto diferente, né? Naquele tempo. Mas eles foram o quê? Determinados. Constante. Por que muitos acabam não vendo o milagre de Deus na sua vida? Porque não são perseverantes, constantes. A gente tem visto muitos milagres na vida dessa moçada. Mas qual o segredo da Caremes, da Operação Vida? Constante. Diminui um pouco o arroz, diminui um pouquinho a carne, depois vamos lá, mas a gente não abre mão de algo que Deus pôs no nosso coração. Meu irmão, se você for, me perdoa a expressão, mole, só consegue crer quando tudo vai bem, e quando tudo vai mal, você perde a cabeça, você não vai chegar em lugar nenhum não, meu irmão. Creia no poder de Deus quando tudo vai bem e continue crendo quando tudo vai mal. Quem faz o milagre é o Senhor. O que acontece no final da história? Deus deu a eles entendimento, conhecimento, sabedoria, deu a Daniel interpretação, mas a gente sabe o que a gente está lendo. Eles não sabiam que Deus ia fazer isso com eles. A gente sabe o que a gente está lendo. Eles fizeram por fazer, eles simplesmente foram fiéis. Vamos lá? Coerência, iniciativa, determinação. Vamos falar juntos? Coerência, iniciativa, determinação. É assim que a gente se comporta diante de Deus. Fala para quem está do seu lado, e a bênção vai te alcançar em nome de Jesus. Deixa eu dar umas frases aqui só para você guardar. Primeira delas, Deus tem o melhor no meio do pior. No pior momento, Deus tem o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem é realmente coerente com a sua fé, para quem toma iniciativa, não abre mão do seu Deus, para quem é determinado, permanente, pode crer, meu irmão, a luz brilhará sobre a tua vida, a glória do Senhor será vista em você, tua família, teus negócios, aonde você estiver, como diz o texto, as bênçãos te alcançarão. Agora, seja mole, perdeu. A vitória exige perseverança e iniciativa. Se honrarmos ao Senhor, Ele nos honrará. Outra, juntos somos mais fortes. E por último, aquele que prometeu tem poder para cumprir. Amém, queridos? Amém? Guarde isso no seu coração. Seja coerente com a tua fé. Tome iniciativas de um homem de coragem, de fé, de esperança. E seja permanente, perseverante. Porque o milagre vem da parte daquele que tudo pode. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Glória a Deus.
Eu sei que esta palavra vem de Deus para nos abençoar. Infelizmente, em função de tempo, a gente tem que ficar muito limitado. Mas o recado está dado. Você está perto de grandes milagres. As coisas podem acontecer a qualquer momento. O nosso Deus é um Deus de repente. Mas tem que haver da nossa parte atitude. Todas as bênçãos de Deus estão ligadas a um comportamento, a uma atitude. A fé é o caminho. Mas tem que ter coerência. Vem para a igreja, louva a Deus, depois vai para casa, xinga, fala besteira. Não é coerente. A gente tem que ser coerente. Eu creio em Deus quando tudo vai bem, e eu continuo crendo quando tudo vai mal, porque Ele é o Senhor. Se Ele não fizer um milagre, nós não temos outro Deus. Iniciativa de adorá-lo, de servi-lo, de crer nele, e perseverante. Eu pensei que o milagre ia acontecer hoje, não aconteceu. Pensei que ia acontecer ontem, não aconteceu. Mas eu continuo confiando, crendo, esperando nele. E olha, meu irmão, Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, está escrito na sua palavra. Eu quero orar com você que tem passado momentos aí difíceis. E que esta palavra venha te dar um novo empurrão. Vamos lá. Confia. Quero orar com você que recebe essa palavra pela fé. Que quer dizer, Deus, eu precisava dela, eu a recebo. Lógico, a palavra é para todos nós, mas alguns não. Alguns querem dizer, não, eu precisava dessa palavra. Quero orar com você. Feche teus olhos. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vai ficando em pé no seu lugar. Nós te adoramos, Pai, te exaltamos, porque o Senhor é bom. Aqui estão aqueles que vieram para prestar um culto ao teu nome. Tu conheces cada vida, tu sabes, ó Deus, das lutas, dificuldades. Mas nesta noite a tua palavra, Senhor, nos incentiva. Olhando a história de Daniel, Senhor, moços que estavam ali, escravos, numa condição melhor, mas eram escravos. E esses moços tomam uma atitude, ó Pai, de não se contaminar. Eles não tinham ideia do que o Senhor faria sobre suas vidas. Simplesmente estavam focados, ó Pai, na fé, na confiança plena que eles tinham em Ti. E por causa dessa atitude, Senhor, foram convencendo lá o chefe dos eunucos, o pessoal da cozinha, foi convencendo, nos ajuda a fazer isso, essa iniciativa, essa postura. Tua palavra diz que os teus olhos passam por toda a terra e procura homens e mulheres desse nível, pessoas que confiam, independente das circunstâncias, pessoas que dependem de Ti, independente das circunstâncias, que não estão focados na bênção, mas estão focados no Senhor. Oh, meu Deus amado, Tu fizeste algo tremendo na história destes moços. Senhor, nós cremos que o Senhor fará grandes coisas sobre este povo, Senhor. Muitos desses que estão em pé, Senhor, estão passando momentos difíceis. Nunca imaginaram estar do jeito que estão, Senhor. Mas quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Quando nós somos perseverantes, determinados, coerentes, quando tomamos iniciativa, o Senhor responde a nossa oração. Assim, meu Deus, estende as Tuas mãos. Estende as Tuas mãos sobre cada vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, que caiam por terra todas as mentiras de Satanás, que não há mais saída, que não tem mais solução, que caiam por terra em nome de Jesus.
Senhor, quantas vezes bate o desânimo, Senhor, porque não estamos vendo amanhã, não estamos vendo, ó Pai, solução. Nós dependemos de Ti, Senhor, que esta palavra ajude esse irmão, essa irmã a levantar a cabeça, a enfrentar, a declarar a vitória sem ter a vitória, a profetizar milagres sem ver os milagres, em nome de Jesus. Oh Deus, põe as Tuas mãos, nós dependemos de Ti, Senhor, recebemos a Tua palavra, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, e eu recebo este desafio, em nome de Jesus. Senhor, eu Te amo, dependo de Ti, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Agindo, Senhor, quem impedirá? Tu és Deus, e eu recebo a bênção, a palavra, a instrução, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Nós aplaudimos o Teu nome, Senhor.